Ô Nelson, além de intensificar o sistema, o que a pecuária brasileira ainda pode fazer para se tornar mais sustentável? Wellen, há também a integração com a lavoura e a floresta. O potencial da nossa pecuária é enorme. Vamos ver o quadro. Nos últimos 20 anos, a produção de carne no mundo aumentou apenas 13%, enquanto que no Brasil o crescimento foi de 65%, 5 vezes mais. Quer dizer, o mundo procura a carne do Brasil, mas a gente tem que fazer isso direito. Olhe embaixo do avião. Isso que parece uma fumacinha é semente de capim, despejada aí sobre uma plantação de soja. Estamos no município de Santa Helena de Goiás, região que tem um regime de chuvas bem definido. O proprietário da fazenda, Pedro Merola, explica que se esperar a colheita para plantar, São Pedro já terá fechado a torneira. E agora, em meados de março, só tem mais um restinho da estação das águas. O semeio aéreo agiliza tudo. Em poucas horas, ele cobre uma área que de trator levaria uma semana para fazer. O avião passa a 45 metros de altura, joga 25 quilos de semente por hectare. A época certa para o semeio é justamente quando a folha da soja começa a amarelar. A semente cai no chão, a folha vai cair em cima, garantindo umidade para o capim germinar. Logo depois da colheita, o pasto já vai estar formado. De onde tira o grão, Pedro Merola vai tirar a carne. Essa integração da soja com a pastagem tem se mostrado bem lucrativa. Por hectare, qual o lucro que você tem? Só com soja por volta de R$ 1.000, R$ 1.100. Com a integração, R$ 1.700, R$ 1.800 por ano. É quase o dobro. É quase o dobro. Porque nós estamos aproveitando depois da soja, todo o nitrogênio que a soja pôs na lavoura, nós estamos usando expurgado através de capim. Nós estamos fazendo comida numa época que não existe. O modelo da pecuária intensiva está implantado numa parcela muito pequena ainda da nossa criação de gado, mas tem um potencial enorme. O consultor Washington Mesquita diz que a área de pastagens do Brasil poderia ser reduzida a 1/3 do que é. Veja o cálculo que ele faz, arredondando os números. Se temos 200 milhões de cabeças ocupando 200 milhões de hectares, a média baixíssima é de uma cabeça por hectare. Na pecuária intensiva que vimos em Goiás, a média é de 3 cabeças por hectare. Então, os 200 milhões de cabeças poderiam ser produzidos em apenas 66 milhões de hectares, havendo aí, portanto, uma sobra de 134 milhões de hectares. A área que poderia ser disponibilizada tanto para aumentar a própria pecuária ou a agricultura. Isso nós não precisaríamos estar abrindo áreas novas para abertura de pastagem. Washington, quer dizer que quando o ambientalista fala que o Brasil não precisa abrir mais pastagem, em lugar nenhum, está certo isso? Certíssimo, não precisa abrir lugar nenhum, ele só precisa usar a tecnologia. Ou seja, você sair de 1 para 3, é aumento de 3 vezes a quantidade de gado por área. E o sistema intensivo, ele é tecnicamente, economicamente e ecologicamente correto. O ecologicamente correto está não só em evitar novos desmatamentos, como na redução do aquecimento global. Isso mesmo. Os rebanhos bovinos, no processo digestivo de arrotar e soltar pum, estão entre os maiores emissores de metano, um dos principais gases que provocam o chamado efeito estufa, responsável pelo aumento de temperatura no planeta. Nós vamos reduzir o tempo de abate do animal. Então, e com isso nós reduzimos as emissões de gases do efeito estufa pelo animal e pelos seus dejetos. O professor Carlos Serri, do Centro de Energia Nuclear de Agricultura, é um dos maiores especialistas brasileiros em mudanças climáticas. Ele diz que a pecuária intensiva tem um balanço positivo para com o meio ambiente. Todas essas ações conjugadas vão fazer com que a pecuária fique mais sustentável. E com isso nós vamos poder produzir mais carne num espaço relativamente menor do que nós temos hoje. Para ver a mais recente e ampliada experiência de integração, o Globo Rural vai agora ao estado do Pará, município de Paragominas. No Pará, a gente vê a evolução da integração lavoura-pecuária. Aqui, o agropastoril virou agrosilvipastoril
incorporando um elemento a mais no sistema, o plantio de árvores. Temos o eucalipto, o capim e o milho, a integração lavoura, pecuária, floresta. A ideia é você diversificar a atividade, quer dizer, acabar com aquela ideia de um monocultivo, seja de agricultura, seja de árvore, ou somente a pecuária homogênea. Paulo Fernandes é agrônomo da Embrapa e coordena nesta região o programa de integração lavoura, pecuária, floresta. Nos traz aqui até a propriedade de Thales Barros de Lima, um paulista cuja família veio para o Pará em 1974. Seguindo o protocolo das boas práticas agrícolas da Embrapa, Thales há 5 anos vem implantando o novo sistema. Nós já estamos hoje na faixa de 86%, 90% já da fazenda enquadrada dentro desse protocolo. Thales conta que mais da metade dos 1.000 hectares da fazenda estava com as pastagens degradadas. E esta área, onde tem agora piquetes rotacionados de capim-mombaça e um rebanho viçoso, foi durante 3 anos lavoura de milho e soja. A recuperação triplicou a produtividade. O resultado animou Thales a apostar no terceiro elemento do sistema, o florestal. Além do eucalipto que já vimos, plantou também paricá, uma árvore nativa da Amazônia de crescimento rápido, e ainda o mogno africano. Isso tudo entremeado com o milho e o capim, da variedade piatã. Olha aí como ele se alastra no meio da lavoura. Depois da colheita, a boiada vai para onde está o milho. Em vez de estar com o cavalo na sombra, a ideia é estar com o boi na sombra. A fazenda de Ana, vizinha do Thales, já está com o gado na sombra. É propriedade do grupo Mogi Guaçu, que já tem 3.000 hectares integrados na região. Era tudo área degradada que passou primeiro pelo cultivo de milho e agora está assim. É pasto sombreado ou floresta com capim, produzindo carne, leite e madeira. A integração das duas atividades, a pecuária com a floresta, a pecuária entra gerando o capital de giro para você fazer fluxo de caixa, tá certo? E a floresta é a poupança que você vai ter lá na frente, que vai te dar várias vezes o valor que uma pecuária sozinha te daria. O veterinário Leonardo Siqueira Hudson é o consultor de lavoura, pecuária, floresta na fazenda. Ele explica que o pasto aqui tem a mesma capacidade de abrigar 3 cabeças por hectare das áreas intensivas que não têm plantio de árvores. E o reflorestamento, embora espaçado assim, tem retorno significativo. Enquanto que o convencional tem 1.200 árvores por hectare, aqui tem 330. Só que aqui as árvores recebem mais luz e crescem mais rápido. E com apenas 1/3 do volume de árvores, o sistema integrado consegue produzir 75% da madeira que daria o reflorestamento convencional. Um negócio e tanto. Além do mais, o sistema agrega um valor interessante que atende às exigências do mercado internacional: o bem-estar animal. Um conforto que favorece muito o desenvolvimento das criações, como não se cansam de admirar o Dorimar de Oliveira e o Francisco Marques, peões que vieram do Maranhão trabalhar aqui. E eu fiquei duvidoso, eles têm, não vai dar certo, não vai funcionar. E acabou que deu certo, tá desse jeito que você tá vendo aí. O gado é bom. Oh, E pro peão? melhor ainda. É. Melhor também para o meio ambiente, observa o agrônomo Paulo Fernandes. A integração lavoura-pecuária-floresta traz uma dupla contribuição para a diminuição de impactos: a redução de emissão do animal propriamente e a captação da floresta. Aquela emissão que o animal está fazendo para o meio ambiente, ela é anulada em relação à árvore que está crescendo, está fixando carbono, e a tecnologia do plantio direto na palha. E num balanço de emissão de carbono, como é que fica esse sistema? O sistema é altamente eficiente em termos de mitigação de emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Essas novas práticas dos produtores do Pará ajudam a tornar realidade um sonho que até há pouco tempo era impossível. Estão contribuindo para reduzir o desmatamento da Amazônia. Estamos agora em Belém, onde vamos visitar a sede do Imazon, um instituto que monitora a derrubada de matas na região norte do país. Existe uma tendência de queda. O pesquisador Carlos Souza, com base em dados do INPE, aponta: o último pico de derrubada foi em 2004, quando a taxa anual de desmatamento da Amazônia chegou aos 27.700 quilômetros quadrados. Em 2011 já tinha caído para 6.200 quilômetros quadrados, uma queda acumulada de 77%.
Então é a primeira vez na história que a gente confronta os dois índices, a gente mostra que a economia do Brasil está crescendo e o desmatamento está caindo. Então isso é um sinal muito positivo, porque é possível hoje, nós temos quase 20% de área desmatada na Amazônia, é possível desenvolver agricultura e pecuária com bases mais intensivas, usando tecnologia, é possível aumentar a produção sem ter que avançar na floresta.